boa noite, público que nos acompanha nas redes sociais, que estão transmitindo via canal Facebook do Poder Legislativo, canal do YouTube e canal também do Facebook da Prefeitura Municipal. A todos, nosso boa noite. As pessoas que aqui nos acompanham, Kátia Miller, nosso diretor legislativo, aos colegas servidores que estão presentes, Everaldo Jacques, Anderson, estão todos aqui. A Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó aliou-se ao Executivo Municipal com a finalidade de propagar cultura e conhecimento sobre a memória política de nosso município, resgatando fatos e curiosidades, narrados por personagens que fizeram e fazem parte desta riquíssima história de nossa Uruguaiana. Com este objetivo, criamos o projeto Rodas de Conversas, que hoje tem seu início. Para darmos, então, início às atividades, convidamos o vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, presidente do Legislativo Municipal, para fazer uso da palavra. Uma boa noite, servidor Ricardo Simas, a quem de antemão quero cumprimentar pela iniciativa, o idealizador, o grande idealizador desse projeto, e que desde o primeiro momento a gente aceitou a ideia, acatou, por motivos de ordem pessoal foi adiado, mas que felizmente nós estamos começando rodas de conversa, que eu tenho certeza que é o primeiro de muitos eventos que ainda acontecerão no futuro próximo, pois é fundamental iniciativas como essa, propostas pela Escola Legislativa, para que a gente possa valorizar estes homens da nossa sociedade, que tem muita história, muito relato, muita vivência, muito conhecimento, e aprender um pouco com os senhores. Os nomes foram escolhidos a dedo, porque realmente a gente precisa valorizar em vida as pessoas que construíram a história da nossa cidade, e este também é o papel do nosso legislativo. Então, em nome do prefeito municipal, quero agradecer a presença, quero cumprimentar o professor Michelena, doutor Stabile, Montardo, por aceitar também o convite de ser o mediador das rodas de conversa, e de antemão agradecer a todos que já aceitaram o convite para estar conosco, Simas, que vai ser de grande valia esse resgate histórico-cultural para a nossa cidade. Tenho certeza que muitos que acompanharão as rodas de conversa não têm a noção de fatos históricos que aconteceram na nossa cidade, e muitos protagonistas estarão conosco. Então, muito obrigado e um ótimo evento a todos. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, ouviremos então a palavra do senhor Rony Peterson Coupo Melo, prefeito de Uruguaiana. Bueno, uma boa noite a todos. Inicialmente, quero saudar o nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Carlos Delgado, no qual saúdo todos os seus parceiros aqui de Casa Legislativa. Cumprimentar eles por darem essa abertura, proporcionarem essa iniciativa do Simas, nosso funcionário desta casa, Ricardo Simas, bem como o Rubens Montardo, que aceitou o convite para fazer essa mediação com pessoas que, como disse o nosso presidente, marcaram época e graças a Deus estão aí cheios de saúde, de vida, para nos proporcionarem momentos que eu particularmente procuro valorizar muito. Sou suspeito em falar do professor Stabile, foi meu professor, é um amigo particular, que eu tenho o maior carinho e respeito pela sua pessoa, pelo profissional que foi e é, assim como sua família. Professor Michelena, que muito embora a gente procure separar, por vezes, a amizade de trabalho, mas é uma pessoa que a gente se espelha muito dentro do partido que hoje eu faço parte há praticamente 15 anos. Mas independente disso,
independente disso, primeiro agradecer. Agradecer a ambos, a muitos outros que também vão participar. Agradecer por vocês aceitarem o convite, porque acho que até por tudo que a gente está passando, vivendo com essa pandemia, para quem tem não precisa ter muita, eu tenho muita, fé de sobra, mas não precisa ter muita fé para entender algumas mensagens que Deus nos envia. E uma delas é justamente fazer com que todos aqueles que, de um jeito ou de outro, contribuíram para a nossa comunidade, para tudo que a gente hoje vive, especialmente Uruguaiana, mas também para o Rio Grande do Sul e Brasil, porque nosso município faz parte de todo um contexto, devem ser lembradas, mas não só lembradas, mostrar para essa geração o que realmente eles fizeram para transformar o nosso município no que ele se tornou hoje. Então, eu ficaria aqui, Montardo, Simas, eu ficaria aqui realmente por horas, falando de ambos que eu tenho realmente muita admiração, não só a minha, mas das nossas famílias, de todos aqueles que nos acompanham. E eu não tenho dúvida que quem tem a ganhar é a nossa comunidade, aqueles que porventura não conseguirem assistir ao vivo, que possam, após o link ficar à disposição, acompanharem e pedir gentilmente, viu, professor Stable e professor Michelena, não deixe passar absolutamente nada, porque realmente nossa comunidade precisa saber, entender, porque por vezes a gente está aqui sentado e a gente não tem noção do que foi feito, do que foi construído para que nós pudéssemos estar aqui vivendo esse momento. Então, estamos aqui entre 4, 5, 6, 8, 10 pessoas, mas sem dúvida é um momento que milhares e milhares de pessoas devem e deverão acompanhar, porque aqui está uma parte importante da nossa história que ainda tem muito a acontecer, ainda tem muita saúde, muita vida de ambos aí para nós continuarmos desfrutando da companhia deles. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, senhor prefeito. Este é o nosso primeiro evento e, como bem dito, ele ficará gravado em nossas redes sociais, tanto da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, e ele só está sendo possível graças a esta parceria entre os dois poderes. Como é bom podermos ter esse bom convívio, repetindo as palavras, e com isso nós podermos propiciar estes resgates históricos para a nossa sociedade. Eu não registrei nosso diretor, Oswaldo Medeiros, obrigado pela presença. Neste primeiro evento, teremos como convidados os professores Luiz Machado Stable e Oswaldo Michelena. Ambos foram eleitos em 1976 e exerceram a vereança por 6 anos, no período de 1977 a 1982, sendo que o professor Stable foi reeleito em 1982, permanecendo nesta casa por mais 6 anos, até 1988. Feitas as saudações iniciais, passamos os trabalhos ao jornalista político Rubens Montardo, que irá atuar como mediador em nossas rodas de conversa. Uma boa noite, que de todos desfrutem. Obrigado. Boa noite a todos. Para fazer esse resgate histórico que hoje faz o Parlamento e o Executivo Municipal. E nessa legislatura de 1976, como forma de homenagear as pessoas que tiveram assento nessa casa, eu vou declinar o nome de todos que compuseram esta Câmara naquela oportunidade. Eram 19 vereadores. Pela Arena, Aliança Renovadora Nacional, Roberval Beregaray Azevedo, Francisco Bermudes, Júlio César Beregaray, Alberto Moura, Neito Bonotto, César Tasso Gomes, Oswaldo Michelena, José Gomes de Souza, Salvador Faraco e Armando Pirruan. No MDB, Francisco Fernando Santana Pedroso, Dalton Rosa, Luiz Machado Stable, Francisco Ancinello, Arnaldo D'Agostin Ribeiro, Neido Los Santos Repiso, Rosalino Buenos Fructos, Hélio Zubaranelsis e Luiz Alberto Maia de Medeiros. A legislatura de 1982 foi composta por 21 vereadores, sendo 10 eleitos pelo PMDB, 9 pelo PDS e 2 pelo PDT. Pelo PMDB, por ordem de votação,
Carlos Eduardo Amaya, Francisco Pedroso, Jorge Falcão Machado, Luiz Machado Stabile, Arnaldo D'Agostinho Ribeiro, Hélio Nelsis, Wilson Vogado, Rosalino Buenos Frutos, Claudino Fonseca Brum e Solon Pereira Soares. Pelo PDS, Roberval Azevedo, Antônio Souza, Salvador Faraco, Diroci Pereira Rodrigues, Francisco Bermudes, Higino Moraes Bacanhani, Sidnei Campodônico, Marques Acunha e Armando Ipirruã. E pelo PDT, Neide Los Santos Repiso e Roberto Vargas. Num primeiro momento desse resgate, aproveitando aqui a idade desses dois jovens, eu gostaria de saber dos dois onde eles estavam no dia 24 de agosto de 1954, quando se suicidou o presidente Getúlio Dornelles Vargas. Estava no Colégio União. Estava no Colégio União, sendo ginasial, e a dona Lília Guimarães, uma grande professora também que o Colégio União teve, ele entrou na nossa sala para avisar que eram 10 horas da manhã, 10 e pouco, que as aulas estavam sendo suspensas porque Getúlio Vargas havia se matado. E o senhor, professor Estável? Bom, para começar, permito-me cumprimentar a vocês todos. Vou chamá-los de vocês para ser mais íntimo, né? Deixando as solenidades de lado. Mas é um prazer enorme estar aqui com amigos de muito tempo, inclusive, e que me honraram com esse convite. De modo que, para mim, é um prazer este encontro. E, tal qual o companheiro Michelena, naquela manhã eu estava dando aula no Colégio União. E houve exatamente esse fato, né? Um impacto muito forte no coração e no espírito de todas as pessoas. Ninguém esperava por esse suicídio. E, é claro, as aulas suspensas e o efeito terrível que isso causou no sentimento e no espírito de todas as pessoas. Mas eu já era professor lá naquela época. Depois tivemos esse outro movimento histórico importante, que foi a campanha da legalidade. O que o senhor tem para nos acrescentar sobre esse momento que viveu o Rio Grande do Sul e o país? Eu tinha saído do Exército, tinha dado baixa, e é uma das determinações do quartel, de que quando sai do quartel, por um período, fica comprometido, se for chamado por necessidade, de te apresentar. Então nós fazíamos, os 3 meses que tínhamos dado baixa, tivemos que voltar para o quartel. E tivemos aqui no cinema, aí tinha uma gurizada ali, que eram tudo meus amigos, que estavam querendo, estavam os aviões passando em cima, e foi assim, foi emocionante, né? Senhor, professor? Repercutiu, de fato, duramente, né? Mas eu não tenho nenhuma lembrança particular do evento. Eu me lembro das consequências, dos efeitos, da significação do ato. Agora, no instante propriamente dito, eu não teria condições de dizer onde eu me encontrava naquele momento em que a coisa explodiu. E o que levou esses dois jovens professores para a política? Olha, eu estou aqui com um livro de Flores da Cunha lendo, que eu estou relendo, e até para tirar alguma coisa para o nosso bate-papo aqui. E o meu pai nunca foi candidato a nada, em política e em futebol, mas ele sempre foi atuante, contribuiu com dinheiro e era amigo particular do Flores da Cunha. Ele serviu junto com Flores da Cunha na Revolução de 23, que está aqui no livro. E eu, da minha família, fui a mais comício, naquele tempo era o comício, fui a mais comício com meu pai, e onde eu tive a oportunidade de umas 5 ou 6 vezes estar junto com meu pai e com Flores da Cunha no Palanque, ali no Campo do Márcia, que era feito ali, onde ali hoje é a Escola Mário Quintana. escola. Em frente à escola. Yeah. Onde é rodoviária, né? Precisamente. E
E com 14 anos eu era presidente. Naquele tempo não era ala jovem, era ala moça. Da ala moça do UDN, meu irmão tinha saído e com o Daduca, concorri com o Daduca. E ganhei e fiquei. E aí fiquei também, meu irmão foi meio ditador, eu também fui meio ditador. O Daduca era o Eduardo Messias de Souza, né? Eduardo Messias, meu amigo e companheiro, meu irmão, grande amigo. Professor Stave? A minha vida como professor, diretor do União, foi muito longa, muito extensa, muito intensa também. E eu tinha 2 amigos da época de estudante, o Nivaldo Soares e o Aldo Fagundes. O Nivaldo terminou a 4ª série no União quando eu saí concluída a 2ª série. E o Aldo Fagundes foi meu colega de turma. Então, os 2 insistentemente me procuravam para que eu me integrasse ao movimento político. Eu argumentava que, sendo diretor do colégio, eu não podia assumir uma responsabilidade partidária, porque o colégio em si não tem cores partidárias, né? Lá estudavam e estudam certamente filhos de várias famílias e que, naturalmente, são pessoas de diferentes grupos políticos. Aí eu relutei muito, até que estive um tempo diretor do Colégio Metodista de Ribeirão Preto, em São Paulo. Voltei e depois desse retorno, eu não retornei mais para a direção do colégio, a não ser anos mais tarde. Então, quando eu cheguei aqui sem responsabilidade com a direção do colégio, particularmente o Aldo veio para mim e disse assim: agora é a hora de nos ajudar. Não tem mais a desculpa de que é diretor do colégio, que não pode se comprometer com as famílias que têm várias cores partidárias. Me deu uma intimação praticamente. E aí eu acabei aceitando essa intimação. Então, devo muito mesmo à pressão do Aldo Fagundes, diria que até mais do que a do Nivaldo. O Aldo, inclusive, porque era meu irmão de igreja, né? Metodista que nem eu, né? E sempre envolvido com a política. O Aldo começou como vice-prefeito em Alegrete e chegou a deputado federal e ministro, né? Então, a minha vivência política se deve muito ao que eles realizaram comigo e junto comigo, para que chegássemos, afinal de contas, aqui à Câmara de Vereadores. E tanto o doutor Aldo como o Nivaldo, os 2 eram bom devoto, né? Porque Muito o doutor Nivaldo, em 1968, fez 3.000 votos para vereador. Era um absurdo, né? Era uma votação extraordinária, claro, proporcionalmente bem menos que o nosso atual prefeito fez para vereador. Mas na época, né, era muito significativo esses 3.000 votos. Hoje a maior votação percentual ainda é do vereador do Rony Mello na sua reeleição para a vereança. O doutor Aldo Fagundes faleceu em dezembro, agora vitimado pela Covid em Brasília. Foi o primeiro civil que integrou o Superior Tribunal Militar como ministro. É verdade. Né? Primeiro e ministro a civil. dupla Aldo-Nivaldo se elegeu por 3 ou 4 legislaturas, né? A primeira vez que Uruguaiana e Alegrete se uniram. E tinha esses 2, e a Arena não conseguia eleger, né? Porque se dividia, né? Não tinha um candidato só. Não. Tinha 2, a estadual sempre. Sim, mas nós que foi o Hermeto e o Bastinhos, depois o Kiko Bermudes e o Roberval. Antes nós tínhamos 2 lá, que formava, que era o Vasco Amaro. Vasco Amaro da Silveira. Vasco Amaro da Silveira, e o outro era bem na época que o Valdo Concorria. fazia um voto lá. Fazia muito voto. E aqui também. E como era a convivência nessa época aqui, da Arena e MDB? Era boa. Boa, realmente. Boa. Muito boa. Nós tínhamos uma consideração uns pelos outros, um respeito, um acatamento. Era uma bancada ali e a outra aqui. Ó. Não é isso, senhor Oswaldo? Isso. A sua era da nossa direita. A nossa era a da esquerda. E convivia. De vez em quando saía. Sim, né?
deixa eu usar uma expressão popular, um arranca-rabo, Arranca, né? Mas passava logo, sem problema maior. Você é um gênio. Uhum. Mas você falou em números, eu trouxe meus 2 diplomas O aqui, senhor era bom de voto também, Só professor. pra Ele fez provocar. 1000 votos em só 82, para era provocar. voto. Ó. Aqui está o meu diploma da eleição de 1976. Concorria pelo MDB. O MDB fez 14.598 votos. 14.598. Eu fiz 897. É interessante porque aqui, eu já vou acrescentar esse detalhe, né, que nós conversávamos ali. Houve uma alteração provocada, e ele já lembrou aí, né, pelo governo que resolveu padronizar os tempos e os prazos das eleições. Então, este meu diploma aqui me dava mandato de 1976 a 1980. Porém, o governo federal prorrogou o prazo dos mandatos. 2 anos, né? 2 Foram anos. 2 legislaturas de 6 anos, né? Então aconteceu o seguinte, eu fui vereador por 2 legislaturas, mas exerci o mandato Por 12 anos. por 12 anos, e não por 8. 2 acrescentados aqui, nesta eleição que era para ser de 4 anos, e depois nesse aqui já aparecia 6 anos na votação. Aí a votação obtida pelo partido em 82 foi de 15.825 votos. 15.825 votos. Né? Veja que na anterior o partido obteve 14.598. E eu que havia obtido 897 em 76, em 82 obtive 1.017 votos. Em 76, nós tínhamos 30.987 eleitores que Aham. compareceram às urnas. Em 82, 39.173. Pois é, veja só, né? 39 mil, e o partido obteve 15 mil votos aqui. Né? É interessante, praticamente a metade, né? Porque, na verdade, era quase que 2 partidos, né? Sim, eram se os dois. digladiando, né? Ainda tinha os resquícios da Arena e do MDB. Então, é essa a diferença, 1.037 votos aqui e 897 anos antes. Mas os 2 professores aqui foram colegas do Dr. Roberval Beregaray Azevedo, e a expectativa era muito grande na primeira eleição, pós-governo militar, eleição direta para prefeito. O grande duelo seria o Roberval Beregaray Azevedo e o Dr. Nivaldo Soares, né? Que acabou não acontecendo pelo assassinato do Dr. Roberval. E um assassinato que até hoje não se esclareceu, né? Coisa incrível. E ele não merecia morrer assim, né? Ele era extraordinário. Era meu adversário, companheiro do professor Oswaldo. Meu colega jogávamos de bolinha de tênis de cabeça lá na casa dele. Mas a mesma coisa aconteceu com o Tabajara. Outro também que, né, O cara foi era assassinado candidato, era candidato a votar. e nunca se descobriu, né, a razão. Eu quis concorrer. Mas o Por causa disso. Roberval era... Às vezes era moleque. Às vezes era moleque, né? Mas era realmente uma figura muito querida. Ele tinha um cacuete, né? Eu nunca vi ninguém ter aquele cacuete, que ele falava contigo assim, né? Enrolando o cabelo. Né? Sim, enrolava, Só ficava é. assim, ó. Enrolava. Ele fazia isso, sim. Era um irreverente, muito simpático. Bom médico. Melhor naquela época, o melhor bisturi que tinha no Brasil. Era, de fato, bom médico e bom vereador também, né? E um bom vereador. E curioso é que ele era amicíssimo do Hélio, né? Muito. Eram ferrenhos adversários. Aí era a né? turma da borboleta, né? A Isso, famosa turma da você me borboleta. tirou a palavra na hora que ia dizer. Eram os parceiros do Sadia da Borboleta. Ali se reunia, na época, na borboleta, para o pessoal mais jovem, né? É ali onde foi o Banco Real e hoje é as lojas americanas. Né? É. Ali era a borboleta, então o doutor Sadi Carvalho Gomes, né? O único chefe da Associação Uruguaiana de Imprensa, presidente de eterno Presidente. do Estado. E ele promovia ali esses churrascos, geralmente ao meio-dia, né? Sim. E aí regada o uísque e conversa ali, se reunia Muita toda essa conversa. turma aí.
Essa turma que fazia política em Uruguaiana. E a metade era, Isso na década de 70, né? a metade era do partido e a outra metade era do outro. Era O isso. Gregório Sim. Verigara era nascido ali. Também era freguês. É, Uruguaiana, borboleta. Uruguaiana perdeu, né? Acabou o Dr. Roberval sendo assassinado, mas perdeu o Dr. Gregório Beregaray, que era um expoente, né? Político uruguaianense também, que acabou morrendo cedo, né? Morreu com muita idade, que eram pessoas, o próprio da Duca também, né? Que tinha o Bastinhos, né? Que tinham o Hermeto Bermudes também, né? Foram pessoas que faleceram jovem, infelizmente, É e que verdade, tinham uma né? carreira brilhante pela frente, né? Muito, O Hermeto teve uma votação expressiva também em 72, né? muito. O Hermeto estava para ser candidato a governador pelo Guazelli. Estavam preparando já. Sim, o Guazelli levou ele para ser presidente da CRT, né? Na época. CRT, depois Caixa. Depois Caixa, né? E na época era, o salto era esse, saía de Uruguaiana. Geralmente quem era presidente do IP, da Caixa, do Banco do Sul, era deputado, né? E outra, professor Estado, e outro que morreu, o motorista dele, ele e a filha. O filho. O filho. Filho. Uhum. Faleceram, foi numa curva, né? O acidente dele. Na 290. ali. Que foi. Esses tempos eu conversava com as pessoas aqui, eu acho, não sei se vocês podem confirmar, que o maior velório e enterro de Uruguaiana que eu assisti foi o do Roberval, foi aqui na Câmara. Mas diz que o doutor Adir Márcia foi maior, né? Diz que foi o maior que já viram aqui em Uruguaiana. Bom, isso não tenho certeza, mas que os dois foram enormes, foram. Para a época, especialmente, né? Foi realmente, para o Roberval, uma tragédia sem tamanho, né? E ninguém esperava que a vida dele acabasse desse jeito. E com pouca idade, né? 42 ele tinha, né? Com pouca idade. Acho que ele era de 45 ou 40 anos. Ele foi Mais ou menos assassinado. isso, Ele foi assassinado dia 14 de janeiro Sim. de 85, na véspera da eleição do Tancredo Neves para presidente da República. Uhum. Né? E ele era de 45, ele tinha 39 ou 40 anos. Mais ou menos isso, é. E quais são os fatos curiosos que o senhor lembra aí da atuação de ambos aqui na Câmara? Alguns fatos pitorescos. Tem muitos fatos vitoriosos. Professor Estado. Contáveis, né, professor? Contáveis. Tem uns que não dá. Tem uns que não dá para contar. Os mais interessantes não dá para contar. Eu estou me lembrando de uma aqui numa eleição que se fez para a diretoria aqui da Câmara, na mesa da Câmara. E o Roberval estava presidindo e concorrendo também. A urna ali daquele lado. E houve a votação, saiu um voto em branco. E o Roberval queria anotar qualquer coisa e disse para quem estava secretariando assim: me dá aquele voto em branco do Dalton Rosa ali que eu vou fazer, que eu vou fazer um registro aqui. Ele sabia como é que eu Sabia? O Dalton tinha brigado. tinha brigado. Não No outro votou. ano, nós concorremos com ele, com o Dalton, para ganhar a Câmara. É. Ele sabia que eu... E ele, referente que era, não Mas, perdeu a assim, oportunidade. no microfone, me dá aquele voto em branco do Dalton ali que eu vou fazer uma nota aqui. Era isso, né? Essas curiosidades, assim. Tinha uma do Roberto Vargas. Roberto Vargas detestava o horário de verão. Não sei se o Michelena lembra. E ele se empenhou que pôde para criar uma lei municipal que tirasse a Uruguaiana do horário de verão. Ele brigou por isso enquanto Deus morreu e não conseguiu tirar. Inspirou o César Maia, que o César Maia queria fazer no Rio, né? É. Ele não aceitava o real como moeda. Pois é, né? Na época do Fernando Henrique. Ele não aceitava o horário de verão. Tirar a Uruguaiana do horário de verão. É uma boa iniciativa, né? E outros companheiros marcantes desse período aí, que o senhor lembra, professor? Nossa turma era muito boa. Tinha a turma dos Las Vegas também, do seu Chico ali. Isso Aí, após. ali eu frequentei já. Ali após. Ali após já. Me lembro. Mas, não, tem fatos contáveis, né? E o caso do Dalton. O Dalton é uma pessoa extremamente inteligente, muito culta, foi gerente do Banco
do Brasil. O Dalton é avô da atual vereadora, da Manuela. O Dalton Rosa. Da minha vereadora. É, vereador. Ele é avô dela. É? É. Pai do Romildo. É. E o Dalton, mas tinha um gênio, Mas era durão, não é? mas era muito. Ele era muito duro. O período que o Grifo estava De prefeito, ele era vice. ele era vice, o Grifo saiu por problema de doença, acho que Certo. foi. Foi. E ele e o partido, até eu ia fazer um comentário importante também que eu acho, como o Colégio União deu gente para a política. Deu mesmo. Gente culta, preparada. Nosso ministro que trouxe a Cloraldino Severo. Coraldino Severo, o Chiarelli, o Nivaldo, mas olha, O Aldo, O o Aldo. Raul Ponte. o Raul Ponte. O O Dalton. filho, né? Você, O Dalton também. Né? O outro foi o Vilela, que foi O prefeito. Guilherme Sacia Vilela. Tá? Bom, aí ele assumiu a prefeitura. E aí já mudou, já fez umas mudanças lá e o pessoal não gostou. Ele era. E aí foram dois jovens lá que eram do Colégio União, não quero da idade mais ou menos, não acho um pouquinho mais novo do que o professor estava. Foram lá conversar com ele, problema político, eram companheiros de partido, e o Dalton se incomodou e tirou os dois a pontapé. E dentro do gabinete dele foi um show. E aqui ele tinha um atrito por causa que ele foi namorado forte do Ney. O Ney de Los Santos, que É. diz que faleceu agora, Que mês faleceu passado. agora. Foi namorado da filha dele. E foi vereador o Ney aqui também. Foi. Sim, muito bom. dois mandatos, né? Foi. Mas ele uma vez o Dalton deu uma ripada nele, no Ney, dizendo que ainda bem que meio falando meio baixo assim, né? E ainda bem que não foi meu genro. E aí este aqui, ali ele se deitava, seguidamente ele dizia, olha, que perdeu o genro, que perdeu, daí ele ficava. O Ney era combativo, né? Tinha um vozeirão de locutor Era, de rádio, de TV, né? Tinha um Ele foi vozeirão. da São Miguel? Quando ele falava, pai da Graziella, né? Uma das mulheres mais bonitas que eu Muito vi na minha vida. bonita. E a esposa dele era muito bonita também. Mas ele era uma figura, né? Ele foi um homem que foi de tudo, assim. Ele foi presidente da Associação dos Leiteiros, plantou horta, aí se formou em Direito. Se formou em Direito e depois ele comprou um avião, um teco-teco, e vendia terrenos lá dos poceiros. E ele foi que levou o sobrinho dele, o Caio, para a política, né? Foi ele que Eu conheci o Caio de assessor estimulou. do Ney aqui na Câmara. É. Uhum. Lembra? Ele Foi. começou aqui, né? Um É. assessor do Ney. Aí Ele o Ney fez ele encaminhou. estudar Direito. Ele encaminhou o cidadão, né? Para a vida política também. E tinha uma outra do nosso pessoal, que era uma briga que existia do Farago com o Roberto Vargas. Roberto Vargas. E o Roberto Vargas trazia o Faraco E o Faraco era muito nosso amigo, ele gostava do jovem assim, ele gostava muito. Sim. À noite ele saía conosco, nós íamos jantar, ele estava lá, ele Sim, apareceu ele algumas vezes. ele era uma figura, Faraco. E todo mundo bebia e ele tomava água mineral, a bebida dele. E era um cara muito inteligente, não tinha muito estudo, mas sim uma escola de vida muito boa. Muito boa. E teve um episódio. E uma Sério? seriedade muito grande, Eu né? vou contar essa aí. Nós estávamos, eu não vou dar morto para testemunha aí, vocês cuidem. E nós estávamos num programa da rádio, para véspera de eleição, na São Miguel. E falou, eu não me lembro quem foi que falou, depois falava o Roberto Vargas, em seguida falava o Faraco. E o Roberto Vargas viu o Faraco e
me disse horrores, mas disse horrores dele. E o Faraco queria entrar, né? E era os Bermudes, eram os donos ali, a gente tinha muita intimidade. Já era o Kiko Rock, já os donos. Já. E não, vamos segurar o lobo vai. Não tava, o Faraco não estava armado, acho. E aí ele terminou e deu o pique. E o Faraco teve que entrar. E ele ficou lá na esquina do Banco da Província, o Roberto Vargas. O Faraco saiu de lá, deu uma procurada, ele foi pro café. Aí ele passou bem devagarinho. E o Faraco saiu atrás dele. E ali tinha uma loja de imóveis ali, que era do Nilo Silva. Sim. Era a Casa de Pedra, não era? Não. Era. Eu acho que já era a casa do Nilo Silva, eu acho, de imóveis. E ali tem um portão ali de entrada que termina lá na frente do Itaú. Tem um corredor, por ali saíam os caminhões. E o Roberto Sabia entrou ali. E o Faraco procurou e não achou. Depois ele fez uma que não é de contar, que foi com o doutor Znar, aí na frente do Banco do Brasil, que foi terrível aqui. Mas a briga do Faraco com o Roberto Vargas Era permanente. eterna, né? Era eterna. Aí onde está o companheiro Oswaldo, estava o Roberto Vargas, era segundo ou terceiro secretário da mesa, sentado ali, a tribuna como é ali, e a bancada de vocês ali. O Faraco era a arena, né? Davam a palavra para o Faraco, ele passava aqui, e o Roberto dizia assim, eu vou apartear, hein? Ele não sabia nem o que ele tirava o homem da naturalidade. E o Faraco era furioso. Era furioso, ele provocava ele era exatamente furioso. por isso. Muito. Ele não sabia nem o que eu ia dizer, Mas a mas ele gente passava acordava. ali, eu vou apartear, hein? Já tirava a naturalidade do Faraco. Nós que acomodava o Faraco. Mas foi um tempo bom, não é? Foi muito. Tu pedisse para contar algumas coisas engraçadas, mas teve muita coisa produtiva naquela turma e o nível cultural era bom, era muito bom. Era bom. Esses dias eu comentava com o professor Simas, né? O Departamento Cultural da Câmara, né? Teve Sim. publicações antológicas, Fizemos, como foi Os Três Poetas de tá. Uruguaiana, obra completa, e a Nós- primeira, acho que cartilha ecológica que você tem, Editamos acho que diversos talvez livros, no Brasil, né? né? Na época. E a equipe era o Robert Val, o Hélio Nelson e eu. Os que produziam a obra, né? E a Marta A Marta. era a operadora, né? A dona Marta Moura. Marta Moura, ela é que cuidava Aquela guria. da edição dos livros. Foi muito bom, sim. Foi muito bom. Aquilo foi década de 70, né, professor? Foi. E o professor Hélio, não tem nenhum fato curioso dele, que também era uma figura marcante, né? Olha, que eu me lembro assim. Foi meu aluno, inclusive, o Hélio. Ele fez o curso técnico no União, terminou quando eu comecei a lecionar lá. Depois foi um grande parceiro aqui, né, na Câmara e amigo de todos, né, Chileno? Muito. Foi morar na minha casa. Morreu Pois é. na minha casa. Pois é, né? É. Meu amigo. Ele foi colega das minhas irmãs na faculdade. Uhum. Ele era uma figura respeitável e, ao mesmo tempo, uma pessoa que sabia trabalhar Ele tinha um jogo de cintura muito. exatamente com as pessoas. Nunca brigou com ninguém, né? Vou contar uma dele. Ele saía, ele dava aula lá na faculdade e aí fazia prova. Né? E vinha corrigir lá no. Era o nome que chamava sem ser malicioso. No Neguinho Aciado, era o senhor Armando lá, lá no fim da Tuque. Ia lá e ele ia para uma pecinha que tinha lá, ia lá e corrigir. E aí chegava a gurizada lá, pediu a cerveja, ele ficava corrigindo. Professor, mas aí o senhor vai me reprovar por isso? E ele ajeitava. E era uma matéria que
era importante, mas não Ele prejudicava era a o profissão terror do dele. nosso curso de Direito, né, na PUC. É. Era o terror, as aulas de economia com o Aula de Sorella. economia do Ah, direito, o né? pessoal tinha Aham. medo dele. É. Mas ele não era de castigar ninguém, não, né? Não, Ele colocava uma imagem Eu acho. dessa natureza, mas Ele acomodava ele era muito amigo aqui do Rosalino Bueno Fructo. outra figura É. fantástica. Né? Outra figura fantástica também, né? Perguntem ao Caruso, o Caruso conta até hoje os pedidos que o Rosalino foi fazer para o Caruso. Até hoje ele conta, né? E o Caruso deu 3 decisões diferentes para o pedido do Rosalino, para os 3 pedidos. Era questão de limpeza de rua e tal. Nesta o senhor foi administrador, nesta o senhor foi uma pessoa muito sensível, mas nessa aqui o senhor foi coronel mesmo. Negou o pedido dele. O Rosalino também tinha muitas boas, assim. Ele foi comprar lenços, o Rosalino, para dar de presente para uma afilhada, numa loja dessas comuns aqui. Na época em que argentino pululava aqui, né? Não atenderam o Rosalino, ele não pôde comprar os lenços. Ele chegou aqui na Câmara, fez um discurso contra a loja. Dizia, depois que os argentinos forem embora daqui, eu vou chegar lá, vou pedir meio lenço, eles vão rasgar o lenço no meio e vão me vender. Era a vingança. A lógica do Rosalino. Ele estava numa reunião plena, sabe? E ele não falava nunca. Ele entrava todos os dias com o pedido por um bico e tal coisa. Todos os dias. E o Kiko um dia me chamou e disse, tia Micheleira, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pedido para a prefeitura iluminar toda a cidade, e asfaltar tudo, e tapar tudo que é buraco, porque depois desse ano ele não entra mais. Mas é um pedido geral, né? E o Hélio, né? Não faço. O Hélio, acho que era o presidente da Câmara. Não façam isso, mato o meu companheiro. Aí um dia ele estava ali por onde está o nosso prefeito ali. E tal, fervo lá, e dá uma acalmada e vai recomeçar e ele levanta. Pá, e aí todo mundo, não, a mão. E, pessoal, vamos dar atenção aí, porque o nosso colega aí quer usar a palavra. Pode falar, meu. Eu quero fechar a janela. Estava vindo vento nas costas dele. E tem outro vereador também que foi marcante nesse período, foi o Arnaldo D'Agostinho Ribeiro, né? Foi. O Arnaldo era líder, né, do MDB. O Arnaldo é uma coisa curiosa que aconteceu com ele, né? Ele perdeu o emprego no banco por causa do comportamento político dele, ele era do Banrisul, né? Mas não caçaram nunca o Arnaldo, ele foi vereador enquanto quis. Ele me antecedeu e me sucedeu, ou me acompanhou, né? Até o fim. Outro cara bom, né? É. Muito bom. Muito bom. Arnaldo D'Agostinho Ribeiro. Também. Ele teve uma briga grande com o Bonotto aqui, né? Deu uma botuada. Aqui, ó. Aqui. Aqui onde estamos nós. Esse Bonotto dá. E ele deu. Aqui onde estamos nós, o Arnaldo aí, o Bonotto aqui. Ele não era disso. E morreu cedo também, né? Não tinha muita idade, né? O Arnaldo, quando faleceu. Não tinha, não. Não tinha. Aliás, o filho também morreu cedo. Morreu né? cedo. O filho também morreu cedo, os dois morreram cedo. E o Arnaldinho trabalhou muito tempo aqui também, né? Nunca foi vereador, mas era funcionário da casa. E tinha o outro que era arquiteto também, né? Sim. Também já faleceu também. Também já faleceu. E tem um que eu acho que era médico. Tinha? Tem? Não sei. Eu acho que era. Não. Aí é do Iris Valls. E o que vocês lembram do mandato do prefeito Iris Valls? Tem alguma lembrança? Não? Me lembro. Fez esse homem, a melhor dele que ele fez, ele criou um problema internacional. Foi internacional. Ele, as senhoras iam a Livres trazer farinha, que as padarias precisavam, e chamavam as formigueiras, o pessoal da Alegrete então chamava as formigueiras.
Ou as farinheiras. As farinheiras. Era uma ou outra expressão. E nós chamávamos eles lá de dentro da vovó, porque só tinha um edifício alto. E aí eles era o ganha-pão delas, eles iam lá. Claro. E eles, muito germânicos, eles são, né? E eles apareciam as mulheres com barriga e a traseira mais avolumada, não? E eles começaram a desconfiar e eles criaram um arame assim, desse tamanho, afiadinho, e chegavam e a grande maioria era farinha mesmo. E pegou numa senhora que estava grávida. E aí a família foi para a rádio, para o Mário Pinto, lá que era escandaloso também, terminou caindo o Willis Valls. O Willis Valls estava almoçando. O Willis Valls, ele era um cara gordo, irmão do Dr. Mário, do Dr. Raul e do Dr. Carlos, que era o advogado. E ele usava as camisas dele, as mangas vinham até aqui, as esporte, e assim, ó, ele era gordo, aonde ele estava comendo, e batia assim, ó. E era furioso, né? Mas era um cara muito, olha, foi um prefeito que marcou época, muito. E aí ele se indignou e pegou, ele tinha um carrinho sem capota, desse, e pegou um rolo de arame farpado, você foi para o meio da ponte e fechou a ponte. Ele foi lá. Ele mesmo, né? Ele mesmo, fechou a ponte. E em seguida já comunicaram para Brasília, tá? Eu acho que nem era Brasília. Não era Brasília, não tinha Brasília. Né? Não tinha, porque ele foi cotado para ser um dos primeiros, e seria o primeiro prefeito de Brasília, né? Só que ele faleceu antes, né? Bom, eu sei que deu um problema internacional, né? Literalmente ele fechou a ponte, né? Fechou. E ele foi para arame. a prefeitura, levantou o telefone falar com Getúlio. Falou com Getúlio e disse, contou a história com Getúlio. Telefonou para a Argentina e falou com o Perón. O Perón mandou botar para fora todos os caras da gendarmeria ali. E no fim do ano tem uma espada de São Martin. San Martín. Ele sabe corvo. Ele sabe. Né? E ele Que era a maior distinção, né, na levaram Argentina. ele. Só tinha duas autoridades que tinham por atos de guerra, né? Ainda não tinha havido aquela guerra deles com os ingleses. E chamaram, e ele foi convidado, ele foi, achou que foi como prefeito, né? Chegou lá, deram uma para ele. Ele pegava os caminhões do exército e acertava com os comandantes, e eles iam lá e traziam de farinha, de caminhão. E os argentinos já aproveitavam e levavam daqui mercadoria para lá. E foi ele que plantou aqueles eucaliptos lá, aquele mato de eucalipto que acabaram. E ele tinha padaria. Ele foi lá na casa do meu pai lá e houve um desastre com a nossa família. Um irmão meu morreu no armazém, estava fechado, e de brinquedo lá um irmão atirou álcool no outro e matou. E o pai fechou e ficou aquela quantidade de coisa. Ele atendia, era o primeiro reembolsável do quartel. E estava no nome dos meus irmãos mais velhos, e quem atendia era um cunhado do meu pai. Meu pai era funcionário federal, não podia ter. E o pai fechou, e um dia ele foi lá e bateu lá na porta. Ele mesmo. Se dava muito com o pai. E ele tinha uma filha que chamava de Negrinha, uma filha de criação, que estudava lá no União, que era colega de uma das minhas irmãs, e jogavam basquete. E se dava muito. E ele foi lá e disse, o senhor quer falar com o pai? Não, guria, diz lá para ele que segunda-feira, que ele agora pega o fim de semana e limpe a esquina aí, porque é muito grande isso aí, para estar fechado, limpe isso aí, porque a partir de segunda vem o
aquele... Era um companheiro de vocês que era de comício, um grandão. Não era o Parício Biberna Jaques? Não. Anterior ao Parício? Não conheço. Não, anterior. O Salgueiro. Um grandão. Sim. Aí o Salgueiro vai me assumir aí, vai atender eu. E o aluguel, eu já vou estabelecer, porque tem que ser justo, aquela porta que tem para lá para o pátio, ele conhecia, tem lá para o pátio, ele fecha e faça ali uma janelinha. E todos os dias manda alguém pegar um pão ali, vou pagar um pão. Ficou até o fim do governo dele. E eram inimigos políticos, né? Foi um grande prefeito. Foi ele que fez aí o início da presidente Vargas. Foi ele. Começou. Até o obelisco já, no mandato dele ou não? Não, eu acho que depois tem ali aqui. Não, isso aí eu não me lembro. Que o Íris Falso, quando morreu, ele era diretor de comércio da Embaixada Brasileira em Montevidéu, né? Ele estava num cargo lá, isso ele faleceu em 61 ou 62, agora não me recordo, foi um desses anos. E o vice-presidente da República era João Goulart, que era amigo pessoal dele, tanto Jango como Getúlio. Getúlio já não existia mais, então ele estava cotado para ser o primeiro prefeito, né, de Brasília quando faleceu, né? Ele infartou. Ele era um PTBista roxo, né? Sim. Era realmente muito Não, identificado com essa turma do PTB do Getúlio. Ele se desgostou muito politicamente, porque os mimosos dele, inclusive aqueles dois que ele deu pontapé, e o Nivaldo, e pegaram o Querelo, que era Antônio gerente, Querelo. o Antônio Querelo, que era gerente Daqui do Banco do Brasil. ali na esquina ali. Sogro do Agildo Ribeiro. Isto. E pegaram, e no dia da convenção o Getúlio tinha certeza, e o Íris tinha certeza que nós íamos na convenção, meu pai gostava muito, ia na convenção dos outros partidos, e foi ali no Carlos Gomes a convenção, e chegaram ali, o Íris foi derrotado por a turma. Era o Antônio Inda e o... E o candidato dele a prefeito quem era? Do Íris. Era ele mesmo? Era o Nivaldo. Ah, o doutor Nivaldo já. Mas aí fizeram um acerto e tiraram e deram para o Querelo. Não sei qual, por quê. Que acordo que estabeleceram? Ele era compadre do Nivaldo. O Antônio Querelo. Eu acho que a guria, que depois foi trabalhar na televisão, a filha do Querelo, que era muito bonita, era acho que afilhada do Nivaldo, uma coisa assim. E aí ele virou o cancho com os caras, você foi para o Uruguai. E aí acertaram para ele ser assim. Tem um cargo na... adido. Acho que de comércio exterior na embaixada, uma coisa assim. Né? Ele foi tempo. Também? Tá boa essa recordação aí, né? Vamos puxando. Vamos puxando alguns fatos. Mas eu estava lembrando agora, quando o Caruso vier aqui, perguntem para ele a respeito das declarações do Rosalino. Ele nunca mais esqueceu e conta sempre as 3 decisões, né, e os 3 juízos que o Rosalino fez a respeito dessa decisão dele. Que tem muita história que inventa, depois pega. Também. Numa época pegaram muito o pé dele e ele era um cara muito bom. E pegaram o pé dele, mas tem uma que eu não me lembro bem. Tu não te lembra? O senhor, não se lembra? Não, que senhor. Devagar ele disse que ia me pegar. Olha a história. Deu um problema de uma carga A carga de brita? de brita. Com o doutor Nivaldo foi. Essa foi com o Nivaldo, não foi? Mas não espalhe. Exatamente. Não é para espalhar. Exatamente, não é para espalhar a carga de brita. Mas não sei se é dele, e foi ele, mas já pegaram, aproveitaram. Já.
Havia mais de um pai para essa história, né? E aquela história do índio fanchão do Roberto, era verdade ou era invenção do Roberval? Ou era invenção do Roberval? Não, essa não dá para comentar. Não dá para contar. Não. Mas eu acho que foi a invenção do Roberval. Eu acho que foi. Mas ficou em livro, né? Ficou em livro, né? O Roberto negava, ficava bravo. Ah, é? Ficava bravo quando contava. Você se lembra da história? Como é que é? Sim, Eu não. a história, o relato que Eu tem truncaria a história se fosse contar, porque eu não me do lembro líder bem. que ele estava ocupando a tribuna, e como sempre, né? Sentando ferro no governo militar e tal. Isso aqui é uma barbaridade. O que está gastando esses milicos na Amazônia? Uma estrada que vai do nada a lugar nenhum. Isso aí é para ganhar dinheiro, para ganhar propina, não sei o que, tal. Isso aí. E lá, ainda assim, estão acabando com aqueles coitados daqueles índios. Vivem lá sozinhos e tal. Ele fez uma história dos índios, pobrezinhos lá. E índio, inclusive, que come gente. Como é o mesmo nome daqueles índios e ninguém. E disse que o doutor Hélio, que era muito sacana, né? Ficou quieto e olhou. E o Roberval soprou para ele. Foi um chão. E ele lá, isso mesmo, obrigado, doutor. Esse índio foi um show. Ele me jurava que era mentira, que era o Roberval que tinha inventado aquilo. Eu conheço de outra maneira, mas é isso aí. Mas essa aí tá do Paulo de Tarso Ricordi, que tem os livros do folclore político gaúcho, né? Tá essa do Paulinho, né? Tá, ele ficou furioso na época, que era mentira, que tinha sido invenção do Dr. Roberval. O Roberval era muito irônico, tinha inventado. Mas tem histórias assim. Há uma outra, não é propriamente desse gênero, mas que atribuem ao Flores da Cunha, né? Que uma mãe veio pedir ao Flores da Cunha uma bolsa de estudos para a filha. Se foi o Flores ou não foi, se o personagem é outro, mas alguns dizem que foi quando ele era prefeito aqui, outros dizem que quando ele era governador. Não era quando governador? Então a mãe foi pedir uma bolsa de estudo. E aí ele perguntou, mas e a senhora não tem marido? Essa criança não tem pai? Disse, tem sim, senhor. E por que o pai não veio pedir essa bolsa? Mas o senhor sabe que quem lembra a cria é a vaca, né? O senhor sabe que quem lambe a cria é a vaca. Era fazendeiro, né? Tinha que saber perfeitamente bem. Essa contam que é do Roberto Vargas. Ele estava num comício, não? E ele tocava-lhe o pau na polícia, não? Mas tocava o pau. E a polícia pegava ele à noite e dava um pau nele, não? Era um encontro. Não? E ele está num comício e disse que ele... que é uma barbaridade o salário que ganha o operário. É uma vergonha esses governos de ladrão, de sem vergonha, porque eles ganham um salário muito alto. Vocês veem uma pobre mulher que passa o dia trabalhando e se desgasta, vai para casa cansada, chega lá o teu marido. Aí chegar lá, ela tem que ir para o ferro. Vai passar roupa. Agora... O Flores da Cunha tem histórias fantásticas dele, né? Sim. Ele, quando governador do estado, de 1930, 37, chegou também alguém para pedir emprego para ele e não tinha como dar emprego e tal. Ele olhou, tá, o que ele sabe fazer? Não sabia fazer nada, né? Nosso prefeito vai lá pegar o lápis para escrever. não sabia fazer nada e tal, dizer assim, está contratado, minha filha. Mas o general, ele vai trabalhar em quê? Vai ser pianista do palácio. Mas ele não sabe tocar piano. Minha filha, ninguém vai perguntar se ele sabe, eu não deixo ele ser comigo, eu resolvo. Também, né? Eu acho que, a propósito, isso aí até é um dos temas que eu tenho para tratar com o Coronel Carus, né, que é sobre o Flores da Cunha, que é uma figura extraordinária, né, da política brasileira. O Flores foi eleito pelo estado do Ceará, deputado federal, e nunca foi no Ceará. Porque ele estava brigado, né, tinha havido alguma briga com Getúlio, e aí, na época, o Borges, que viveu até os 98 anos, mandando, né, ele saiu do governo do estado e seguiu sendo governador, o Borges de Medeiros. Aí o Borges... Não terminava nunca, né? E aí
teve uma briga e o Rivadavia da Cunha Correia, senador da República de Livramento, irmão do Dr. Romagueira Correia, que foi nosso prefeito aqui, manda um telegrama para o Borges de Medeiros pedindo um emprego e tal para o Flores da Cunha, que ele estava numa situação muito difícil, formado em Direito no Rio e sem emprego. E aí o Dr. Borges responde dizendo, olha, tem para ele um emprego, mas é 2 cargos, intendente provisório da Uruguaiana e delegado de polícia. Se ele quiser, é 1 conto de réis por mês o salário. Ele aceitou e veio para a Uruguaiana. Aí, em 1917, ele assume a prefeitura de Uruguaiana e monta um escritório de advocacia com o Oswaldo Aranha. Veio para cá, morar em Uruguaiana, advogar aqui. Depois foi promotor público. E aí, de 17 a 20, ele é prefeito de Uruguaiana, né, nomeado pelo Borges de Medeiros, e ele assume a prefeitura, né, na época totalmente endividada, não tinha dinheiro para nada, tem o relatório no livro que ele conta tudo, né, estava falido. E ele assume a prefeitura, faz uma reformulação geral, e em 20 concorre e se elege. E de 20 a 24, naqueles períodos que teve a Revolução, ele saía do cargo e assumiu o vice. Ele ficou mais tempo brigando do que no cargo, no período que ele teve eleito. E daqui depois ele foi para em dia, e foi em 1930 nomeado governador pelo Getúlio Vargas, e de 30 a 37 exerceu. Depois ele brigou com o Getúlio, porque ele era contra o Estado Novo, era contra a ditadura. Brigou, foi exilado para o Uruguai e deixou contribuição enorme na cultura do Rio Grande do Sul. A própria URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi fundada por ele. Só isso aí justifica o mandato. Né? Sim. Foi uma figura extraordinária. Depois foi senador e, no final da vida, foi deputado federal, o último mandato, né, dele. Tiveram que fazer uma articulação política para ele assumir. Ele era o 3º suplente, eu acho. E acabou falecendo no exercício do mandato. Mas é uma figura extraordinária também, né? Puxava revólver na Câmara. Não era também. Não. Até montar. Ele era de briga, né? Aproveitar o ensejo, já que o professor Michelena traz essa questão. Tem muitas histórias de vereadores que vinham armados para, ou melhor, com porte de arma para sessões da Câmara. Primeiro saber se realmente procede e se em algum momento teve uma discussão mais acalorada a ponto de alguém, ao menos, ameaçar. Um que vinha, que era totalmente legal, era uma pistola. O dia que o Arnaldo deu a botada dele, estava sem ar. Mas eu lembro que nas primeiras sessões da Câmara que eu acompanhei, lá no final da década de 70 e tal, tinha um cinzeiro laranja desse tamanho. Aquilo era pior que um tiro se acertasse na gente. Né? Tinha um cinzeirão enorme assim. E o Roberval mais de uma vez jogou aquele cinzeiro. Mais de uma vez, lá não quando presidente, quando estava lá na bancada. Jogou aquele cinzeiro. Né? E só mais uma pergunta da minha parte, Montardo. Pois não, prefeito. Que a gente que cresceu, né, acompanhando inúmeras passagens, histórias, muitas delas justamente o Dr. Roberval, e tudo isso que os senhores ambos, né, comentaram é o que a gente ouve na família, o que a gente ouve dos amigos. E ele seria, isso é uma pergunta, ele seria o próximo prefeito de Uruguaiana na época? Eu acredito que sim. Seria uma eleição muito disputada, Eu né? acho que sim, Entre ele e o Dr. Nivaldo, né? Mas eu acho que ele tinha uma grande chance. Porque ele tinha o nome dele, tinha o prestígio dele. Ele atendia muito. Ele ia na casa, ia lá, que um outro político fazia, que ia na casa e almoçava e depois lavava os pratos. E ele chegava lá para almoçar, ele atendia e almoçava. Ele era se desprendido nesse sentido, né? Quando ele tinha plantão na Santa Casa, o Roberval, né? E não tinha trabalho, ele chegava aqui no outro dia da manhã cheio de petições, né? Ele ficava bolando o que pedir quando estava fazendo o plantão, se não tinha que atender. Dava um bom trabalho para a turma da secretaria.
Ele, prefeito, ele era, se não me falha a memória, ele nasceu ali, vivia na época, o pai dele ali na Presidente Vargas, esquina Feliciano Ribeiro, onde hoje está o hotel, aquele presidente. Ele morou muito tempo ali ao lado da padaria Modelo. Sim, ali depois, da Santana após já. Aí que o seu Olivar depois foi ali para Santana. Mas o início era lá embaixo. E aquela quadra onde hoje o Coronel Fidelis ali era toda o seu Olivar, do pai dele, aquela quadra. Os terrenos todos ali eram do pai dele. Né? Então ele era uma figura. E quanto também do Dr. Roberval, a grande briga dele foi quando teve o curandeiro Garrincha aqui, né? Sim, aí ele fez uma revolução. Ele fez uma revolução com o Garrincha aqui. Brigou mesmo. Agora, outra história curiosa que tem, não sei se é verdade, né? Que entre ele e o Dr. Nivaldo, quando fez aquela votação grandiosa para vereador em 76, ele vai a deputado em 78. E que aí o doutor Nivaldo, como advogava para os ferroviários e tudo, visitava naquela época, tu ia de casa em casa visitar, né? Chegava o doutor Nivaldo em 78, o Roberval tinha feito 4.000 votos para vereador. Em 78 ele sentiu, né? Vem com força e tal. Aí ele começou a visitar, foi para aquele pessoal ali perto da Esplanada, hoje ali, aquela vila. Doutor Nivaldo, com aquele jeito dele, chegou lá, diz, aí, tudo bem, doutor Nivaldo? Tudo bem. Diz, eu vim aqui, eu já sei que é de costume, toda a família está comigo, mas eu vim aqui para ver esse ano como é que vai e tal. Diz, olha, doutor, esse ano não vai dar. Mas por quê? O que houve? Fiz algo que descontentou vocês? Diz, não. É que o senhor vê, o doutor Roberval também é candidato a deputado estadual, então, para não ficar ruim, a metade da minha família vai votar no senhor, doutor Nivaldo, e a outra metade no doutor Roberval. Diz ele, é uma grande pessoa, um homem muito bom, político muito sério, tal. Diz, mas e por que vocês vão votar nele? Não, é que as minhas 3 filhas aqui são atendidas por ele, ganharam filho com ele, então vão votar nele. Diz, olha, eu recomendo que vocês não votem nele. Mas por quê? Sim, porque ele vai se eleger, vai embora, que a tua filha é moça, né? Que idade tem há tanto, vai ter filho de novo, ele não vai estar aqui. Resultado, o Nivaldo se reelege. Conto essa história, né? Não sei se procede. É verdade, né? O doutor Nivaldo era muito quieto, ele não contava nada. Quando ele dava um risinho assim, tu sabia que era verdade. E aí, moçada, acompanhando aqui nas nossas lives aqui, comentários já das pessoas que estão nos assistindo. Então, o vereador Celso Duarte, parabéns pela iniciativa. Né? Henrique Querol, né? Resgate histórico do nosso parlamento. Lá de Porto Alegre, fala aqui Cristina Jaques, o mediador também é ótimo, além de conduzir muito bem os professores, sabe muito das histórias e das datas. Vereadora Manuela Conto acompanhando. Né? Essas histórias do Roberto Vargas eu ouço desde criança, dizem que era muito peculiar o Roberto Vargas. Né? Outro comentário aqui assim. Né? Vereadora Josefina, ex-vereadora Josefina Soares, aqui nos assistindo também ao vivo, boa noite, parabéns pelo tema, excelente. Né? São alguns dos comentários das pessoas que estão nos acompanhando aqui no Facebook. Tá. Tem uma do Roberto. Mérito seu. Tem uma do Roberto, essa eu vou contar, porque o culpado é o Dr. Francisco Bermudes, nosso amigo Kiko, né? Não sei, uma vez estava um debate, não sei com quem, que o Roberto tinha brigado, e o Dr. Francisco era advogado dele. E aí chegou, não sei quem, o Roberto estava incomodando, enchendo, né? Dizendo, tá, Roberto, para com isso aí que tu não entende, tu não sabe nada, isso é uma questão de hermenêutica. Não, mas passou o primeiro discurso do Roberto aqui da Câmara, ele largou. Isso é uma questão de hermenêutica. Largou, sim. E pegou aquilo, nunca mais o bote ficou. E sabe por que largou? Essa culpa é do Kiko. Porque apartearam a ele. Isso. E ele não soube sair do apartheid, isso é uma questão de hermenêutica. Nem me lembro quem que aparteou a ele saiu por esse lado. Isso é uma questão de hermenêutica. Porque ele tinha um raciocínio muito rápido, né? Sim, tinha. Ele não, o português dele ele não foi aluno do professor de Estado. Tá. Não era bom o português dele, mas ele sabia fazer trova. Sabia. Ele uma vez ele fez com o Padre Pilar. Não sei se você lembra, na rádio. Sim. Na Rádio São Miguel. Foi muito bom. Porque os dois se respeitaram, claro, o outro era padre e tal, então se respeitaram. Ele não pôde ofender muito, mas foi muito bom a peleia dele. Ele era um bom improvisador. E os comícios, professor? Qual foi o maior comício que o senhor assistiu, participou?
Olha, é difícil me lembrar qual foi o Que era uma maior. tradição, né? Que se perdeu, né? Com o Era. tempo, né? O maior que eu vi A foi gente- o retorno do Brizola em 79, A na gente aviação faz- férrea. Foi A gente gigantesco. fazia comícios enormes. Esse E é teve dos um, grandes. que eu tenho uma dúvida aí, não? Que falou o doutor Brossar em frente ao Caxeiral. Lembra Sim, desse comício? Lembra desse comício. Ele falou 2 horas. Falou 2 horas. Falou, e com né? o pessoal atento, sem sair ninguém. Ele Ele era um não tirou orador ninguém. brilhante. Era brilhante. Mas até hoje eu não sei por que foi naquele lugar ali. O Palanque foi onde hoje tem aquela lotérica por ali, naquelas imediações. Esse foi um comício grande. Foi. Depois teve o do doutor Nivaldo para prefeito, no IRGA. Sim. E depois o do Brizola, em 79, no retorno do exílio. E o último que eu vi, grande, que teve aqui, foi o Brizola no Largo da Rodoviária, quando o Ciro Gomes era candidato a presidente. Acho que foi o último comício grande que teve Uruguaiana. Depois não teve mais. É possível que sim, depois não houve mais. Mas anterior ao Ciro Gomes, anterior. O Ciro, eu lembro que o Ciro cruzou na frente de casa com o Brizola em cima de um caminhão e foi a última vez também ali, né? Sim. Exatamente. A imagem viva assim que eu É. tenho, porque acho que foi das últimas. 2002, Foi eu acho. nos 2002 últimos, foi aquilo ali dele. É. Mas o, Eu acho que foram os grandes para comícios. contar uma outra do Dr. Dalton, o Meneghetti estava fazendo uma campanha muito boa, o Wilson Meneghetti. Foi o único que ganhou do Brizola, sempre, né? Foi, sempre ganhou o Brizola. Para prefeito, para governador. É, e era um cara muito simpático. Ele chegou no aeroporto lá e ele foi cumprimentava e dizia o nome. Ele tinha uma memória impressionante. Tinha um dos eu acho que era o Pedro Germano. Ele chegava no comício e pedia para dar o nome dos pessoal mais bem quisto ali, botava numa folha de papel e o Alberto Moura era o assessor dele. E ele dava uma lida assim, ficava um pouquinho lendo, depois dizia: Dona Joaquina, como é que está aqueles bolinhos? E outro dia eu já marquei que eu vou vir aqui, eu quero a Dona Tereza, porque não sei o que, e o fulano, você curou da perna, do problema na perna? E o Meneghetti tinha essa facilidade de gravar. Ele apertava a mão do pessoal e assim saía do avião e ia apertando a mão, sendo candidato ou não. E aí programar, foi o Silvas que programaram, o Carlos Silva e o Antônio Silva, que eram os arrabaceiros bárbaros, não? Que era do DN. Da UDN. E organizaram eu não me lembro se era o Gregório Beregaré, o Gregório não se emitia, o Gregório era no papo, né? Não se emitia. E organizaram, mas ele tinha vindo uma outra vez e tinham atirado nele lá na Duque, no fim da Duque, lá no que eu disse do seu... Lá no trevo, lá. O cara de lá tirou, o pessoal se reuniu lá, o pessoal que estava preparado para ser contra a passeata, e atiraram umas latas com urina, porcaria. E aí eles se prepararam, né? Se prepararam e juntaram 300 e tantos cavalos. O pessoal dos fazendeiros deram e veio, o pessoal tudo. E foram lá. E lá já estava uma turma lá. Bom, lá deu a primeira peleia. Demoliram o bardo. Eu até conhecia bem o senhor aquele de lá, mas ele era PT comuna. E aí ele fizeram uma estratégia toda para cuidar o problema de não agressão e mudaram a rota. E aí os de alto para olhar, então tinha a quantidade de gente com lata de 18 litros, com barro, com água, com merda. E eles fugiram. Então, quando chegou o Meneghetti e tal, vieram direto pela Duque. Eu estava também com meu pai. E quando chegou ali na esquina do Banco do Brasil, o Dalton Rosa ia saindo. Ele gostava de branco, de terno branco, de linho. Ele estava saindo ali e vinha os cavaleiros e um cara empinou o cavalo. E
tirou o revólver e pá, matou o cavalo. Uma égua de raça. E teve brigas assim entre UDN e PTB na época? Teve, né? Nos comícios. Dos comícios, né? Diz que era pesado. Era muito. Eles contratavam os borrachos lá para incomodar. Os caras levavam incomoda. Mas era muito bom o comício, era muito bom. Quem eram os líderes da UDN, que eram os Silvas, a família Silva? Eram, Para comícios, sim. sim. Para comícios. Mas tinha. Depois a UDN se reuniu com o PL, que antes tinham sido inimigos, mas se reuniram, e o PSD dissidente, que brigou com o PSD nacional. O Getúlio criou o PTB, ficou com o povo, e depois viu que precisava, e aí criou outro partido, que foi o PSD, que era para Para pegar a classe média. classe média e alta. E. Não foi a pergunta que fez. Não, da UDN aqui, das E nossas aí, lideranças. então você fez uma aliança Uma entre aliança. os três partidos. E o primeiro presidente foi o Dr. Edson Sarto, que era libertador. Então o libertador era menor que a UDN, o PSD era menor que O doutor Edson foi quem perdeu a eleição para o Isabelino Abad, não foi? Para prefeito? Foi, né? Era uma flecha, a propaganda dele. Uma flecha assim bonita. Pois siga a flecha, não volte atrás. Com Edson Luzardo, tudo aqui progride mais. E o Raul Ponte ganhou, o Raul Valls ganhou a vez. Botou a eleição fora Pô. por causa de uma casa que tiraram lá na estrada. E o Maridino começou a gozar com isso. Tocava da casa, uma casa pequenina, né? Uma casa pequenina, com certeza. Aquela música. O Mário Pinto tocava e o Edson estava garantido para ganhar e perdeu. E o Isabelino era um excelente orador, né? Falava muito bem, mesmo não tendo estudo e tal, ele tinha uma boa oratória, né? Eu não me lembro muito dele como orador, eu não me lembro muito. Ele era da Charqueada, né? Era originário da Charqueada. Mas tinha muito orador bom. Tinha o Miradolino Pomaru, que era de La Alegretense, mas que vivia aqui com o Birigaray, era um tribuno. O Gregório Birigaray era muito bom. O Rui Ramos. O Rui Ramos, né? O Ramos foi que disse, eu acho que nesse comício ali, em frente ao Cacheral, que o Meneghetti, o sino do Meneghetti era de lata. Muito bonita a frase que ele usou, né? Ficou, saiu no jornal. Sério, última hora. E tinha o Batista Luzardo também, né? Que foi um personagem político, né? Do século XX. No todo o Brasil. O Batista Luzardo veio fazer uma palestra na Câmara um dia aqui. Quando ele veio inaugurar o Banco do Brasil. Não sei se era na sua época, né? Sim. E ele veio fazer uma palestra aqui. Mas ele já estava bem desgastado, né? Ele chegava até a história do Costa e Silva e voltava para trás. Ele não tinha assimilado mais nada do Costa e Silva. E às vezes ainda dizia Silva Costa. Eu me lembro, nós estávamos sentados ali, companheiros vereadores, observando, né, o desgaste que eles já estavam enfrentando. E gostava de falar bastante, né, professor? Falava bastante, né? Mas não terminava, né? E daí que ele ia para o Costa e Silva Costa, e dali para frente ele não passava. O Silva Costa já tinha ido embora há muito tempo, mas ele não tinha conseguido acompanhar a história depois do Costa e Silva. Tu não foste, aliás, o senhor não foi. Ah, o senhor de novo. Ali ali perto do Risco, ali, quando o filho dele criou uma fábrica de azeite. Sim. Não foi lá? Sim. Foi na Cidade Nova, né? Na Cidade Nova. É, cidade É, a Nova. cidade É. Deram um cheque de 30 milhões, lembra? Para aquilo ali. Financiamento. Financiamento. Ele foi para São Paulo, ele tinha um japonês que era muito amigo dele. O cara jogando, o cara era riquíssimo. Se foram para, eu acho que para os
Estados Unidos jogar. Voltou de lá pelado. Nunca saiu. E a fábrica? Nunca saiu, tá lá. Tá só ali. E a fábrica? A pedra tá lá. Montar um questionamento Vale. para os professores. Hoje em dia a gente vê uma campanha eleitoral com redes sociais, né, muito avançada, onde tu consegue chegar a atingir todos os cantos da cidade através de um vídeo, de uma postagem no Facebook, Instagram, WhatsApp. E naquela época, como é que era a estratégia de campanha para conseguir os votos, principalmente para vereador, né, que me parece que era uma eleição muito disputada e que tu não conseguia atingir de uma maneira muito fácil, a não ser os comícios, mas que no comício todo mundo tinha voz, né, participação. Então, como é que era o papel de convencimento e a estratégia de atingir o eleitorado, de chegar mais próximo do eleitorado, se você tinha um plano, como é que era feito? Presidente, naquela época, na nossa época, lá, há uns quantos anos atrás, a cidade era bem menor. Hoje, para te fazer campanha no bairro, aquele lá perto do cemitério, no bairro Cabo Esquevedo? no Cabo Esquevedo, ali são 30 mil pessoas hoje. Então, o que se fazia? Tu pegava uma gurizada mais nova, que isso eu cansei de fazer, e saía com um balde, um grude e tuna. A tuna ajudava. E a gente saía a pregar, fazia uma propaganda muito grande de colar os postes. Tudo que era poste era bordado. Era colagem mesmo. É. Ou bater de porta em porta, né? É, mas era pouco de porta em porta, né? É. Era pouco. E tinha uma rádio, não, eram duas rádios. Não tinha muita expressão. Era caro. Então o que acontecia? Eram os comícios. Os comícios sim eram muito bons. Isso sim, aqui era a salvação da lavoura, né? Comícios era a salvação da lavoura, porque... E aí que apareciam os grandes oradores, né? Por isso que se faziam oradores, que se a pessoa... Não, é o caso do Colégio União, isso eu sempre te disse, né? O Colégio União criou um grupo, inclusive, o professor, de oradores bons. O Chiarelli, o que falava de bem, né? O Vinícius Pitágoras Gomes falava muito bem, Muito bom. O César Tasso Gomes Também. falava, o Antônio Inda, né? Um dos que falava menos era o ministro o Coraldino, era Coraldino. muito quietão, né? É. E não era bom de política. Eu coordenei a campanha dele, ele não era bom. E tinham as irmãs dele, uma irmã e uma mãe que queriam comandar, e aí era um pavor dele. E então o problema era o cartaz pintar, a esse de pintura em muro era muito pouco. E tinha as famílias que apoiavam, né? Iam lá, faziam um comício, inaugurava aquele comitê, né? Iam fazendo, percorrendo a cidade assim. Comitês, Eles faziam com bastante. Se fazia bastante carreteiro. Fazia carreteiro que não era fácil. Fazia carreteiro e assim tinha. A gente já conhecia. Uma vez eu disse pro Kiko, se tu tá dando jogo de camiseta para esses caras aí, esses caras eu já vi em 2 comícios. Eles iam e comiam o carreteiro. Acontecia isso, sim. Pegava as camisetas. Acontecia muito isso. Você tava muito camiseta. Os oportunistas, né? Davam muito camiseta para o pessoal de Várzea. Mas tu sabia que o Miller, por exemplo, Montardo, vamos fazer mais uns registros aqui. Pois não. Leonardo aqui, parabéns pela ideia, o resgate das histórias da comunidade legislativa, participação aqui da Thaís Magalhães, a Carla Fabiana, a Cláudia Simas, a Érica, Adrian Nunes, né, todos participando. O Cláudio Pegas escreveu um livro aqui para elogiar, né, os professores. É um livro, que eu não vou nem conseguir ler todo o que o Cláudio, né, escreveu, mas parabenizando pelo evento, com 2 notáveis ex-vereadores, professor Stable e professor Michelena, esses políticos expoentes de muitos trabalhos positivos em prol da nossa Uruguaiana. Está sendo um aprendizado
com muitas lembranças de história. Parabéns ao Legislativo. Nara, Cristina aqui, perguntando, e as propostas apresentadas pelos vereadores, quais as melhores e quais as mais estranhas? Perguntando diretamente aos professores, e sobre os vereadores mais aguerridos, que nós já conversamos um pouco, já contamos um pouco aqui dos fatos, né? Mas o Roberto Vargas, que eu me lembre, senhor Michelena, ele, do nosso grupo, foi o único que anteriormente a nós foi vereador na época que vereador não ganhava, né? Não, nós começamos, o primeiro nosso mandato foi de graça. E ele depois, não sei se chegou a receber, que nos últimos dias da vida dele eu encontrei com ele na rua, ele me disse que tinham liberado o pagamento para os vereadores que naquela época trabalharam graciosamente. Ele estava na grande expectativa de receber a cota dele. Se chegou a receber, eu não sei. Faleceu dias depois. Professor, eu me lembro que era de graça quando nós iniciamos, e depois o Roberval, o Hélio Nelsis e o Arnaldo foram numa reunião de vereadores, não sei que cidade aqui no estado, e lá alguém, foi um advogado, alguém disse que existia, para presidente era um salário e para os senadores um pouco menos, e para deputado que ia baixando, e que todos ganhavam, e que se o prefeito ganhava, o vereador tinha que devia ganhar também. E aí nós passamos a ganhar, mas eu acho que nós ficamos um bom bocado sem receber. Não me lembro quanto tempo, mas não foi tanto tempo. Não assim, foi não, tanto, né? não. Não, até porque o senhor ficou 12 anos. Sim, mas aí tinha uma outra situação, né? Nós já estamos com mais de uma hora de programa, né? Já estamos com o nosso tempo já chegando para o final. Para as considerações, Montardo, vamos agradecer então a presença desses dois ilustres eu professores. só gostaria que ele, por experiência, ele fez uns comentários que eu achei que vocês já queriam iniciar, então deixei de fazer, e que eu não posso sair daqui sem fazer. Façam. Sim. Então eu quero dar os parabéns por terem criado esse trabalho aqui, que eu acho que todo candidato a vereador deveria passar por isso, por um curso aqui. Só há muito tempo a gente conversou isso. Então, o vereador, o que tem militância dentro do partido, ele já vai pegando um lustro, ou que assiste a reunião. Agora, tem muita gente que entra cru, sem saber. Então, meus parabéns por essa iniciativa, e quem sabe se não seja até obrigado a fazer um curso, tem que ter uma cultura mínima, para não vir fazer bobagem, para o cara fazer pedido que está agredindo a Constituição, né? Então, meus parabéns por esse trabalho que a Câmara acho que vai fazer sempre, né? Bom, e esses louros são todos para o nosso amigo e a equipe daqui, de funcionários daqui, e os vereadores possivelmente tenham colaborar para o êxito. Eu vim encantado, porque eu acho que é uma obrigação a gente, por pouco que eu saiba, a gente ajuda, alguma coisa ajuda. Alguém aprendeu alguma coisa, principalmente com o que foi violado pelo professor de Estado. Por nós. E para o nosso jornalista, mas antes de jornalista ele é doutor, Montardo, meu amigo também aquele é meu amigo de infância. Foi meu diretor, a lembrança mais remota que eu tenho, o guri, ele sentava no banco para conversar com os alunos do Normeto. Lá por 75, 74. Isso. Então, eu quero me
parabéns, dar os meus parabéns ao Montardo pelo trabalho tranquilo, pela disponibilidade, né? Isso é de graça, ele podia estar no aconchego da família, né? Minha pessoa. Então vocês são dois heróis que estão fazendo uma coisa muito bonita. E comentava outro dia contigo, que é uma homenagem que aqui está o presidente da Câmara e alguém, quem sabe se não é o nosso presidente, fazer uma homenagem para o Juraci Luque Jacques. Foi uma figura muito importante para o Uruguaiana que está fazendo falta. E ficou num esquecimento total. Completou 10 anos do falecimento dele neste ano, e houveram algumas homenagens, e entre elas a Acupama, nós comentávamos, né, está sendo reativada, que era uma entidade que ele presidiu, criou, né, e está sendo reativada a Acupama, e o Poder Legislativo auxiliou na condução desses trabalhos aí de reativação da Acupama. Então, está se pensando já nessa homenagem. Uma pena não ter vindo o Carus, que é um cara que tem muita experiência e por ter sido 2 vezes prefeito. E foi muito bom que o prefeito tenha vindo para dar mais esse suporte para vocês, esse apoio. Muito obrigado. Me sinto muito satisfeito e acho que não deu para passar vergonha, né, professor? Não, acho que não. Pelo menos não apareceu ali nenhuma manifestação, né? Desfavorável. Quando ele começou a ler ali, vai ter chumbo para nós. Não, estou lendo aqui assim, ó, a secretária Soraya Salomão, parabéns aos envolvidos. Estamos eu e o Corradini aqui nos deliciando com a nossa história política, né? O vereador Egídio Carvalho também, parabéns pelo programa, pela condução dos trabalhos e pelo resgate dos detalhes da história do nosso município. Só temos a Cristina, mais uma vez, lá de Porto Alegre, lá em Porto Alegre. Essa é a vantagem da internet, né, presidente Delgado? Né? A Cristina Jacques está lá em Porto Alegre e dizendo que parabéns aos organizadores, ao evento. Realmente conquistamos o que pretendíamos. E é a nossa singela homenagem aos senhores que fizeram parte desta casa. Eu estava olhando as fotos do professor Stable, né, nessas mesma mesa, nessa mesma cadeira, né, estamos recordando. Suas considerações finais, meu mestre. Bom, eu faço minhas as palavras do colega Oswaldo Michelena e deixei propositadamente no final para cumprimentar vocês, cumprimentar o companheiro Simas, que foi inclusive quem me deu o primeiro toque para que a gente participasse desse trabalho. Também aqui o companheiro Montardo e presidente, a sua Câmara, inclusive, a todos quantos estão nos prestigiando, acompanhando, porque isso é fundamental. Isso é necessário, a gente não pode ignorar a história, particularmente do município onde a gente vive, né? Então foi uma iniciativa muito louvável e eu me sinto distinguido porque, juntamente com o colega Oswaldo, estou abrindo esse programa, né? Não era para que nós abríssemos, né? No fim ficamos nós. E ficamos nós no privilégio de ser os iniciadores. Isso para nós, pelo menos, é de uma significação muito grande. E essas manifestações aí nos enchem de prazer e nos convencem de que nós ainda temos alguma coisa a dizer de bom para a Uruguaiana que nós queremos tanto, né? É verdade. E que desejamos vitoriosa, feliz, abençoada, progressista. Nós precisamos de uma cidade realmente bem posta na história do Rio Grande. Uruguaiana é um marco e nós precisamos preservar essa nossa terra. Não a terrinha, mas a terra. Né? E dá licença. Sim. Eu, pelas perguntas que fizeram ali, eu tenho certeza que o senhor Estado e eu poderemos, no futuro, vir aqui e, com o apoio da Câmara, nós poder fazer isso aí, de ver quais os projetos bons, quem foi que fez os projetos bons, que trouxe alguma coisa de bom para a Uruguaiana, né?
E senão fica assim, parece muito assim, molecagem, né? A gente começa a contar as histórias. Contando coisas leves, né? Porque a Câmara tem coisas boas. Claro. Tem muita coisa boa aí acontecendo, principalmente no governo deste menino, que é agora que ele está pela saúde e a parte econômica, que estava meio terrível. Então, uma sugestão. E é muito bem-vinda essa sugestão, né? Porque esse é o nosso objetivo, resgatar, né, e criar uma memória, um acervo da história do nosso município, principalmente dessas histórias políticas. Nós temos aqui na casa um sistema que registra, desde 2017, toda a produção legislativa. Tudo que os vereadores realizam está registrado e online. Qualquer cidadão pode acessar. Né? Imagina se nós tivéssemos isso na época de vocês e pudéssemos resgatar. Então, nós precisamos destes momentos para poder buscar essa história, que muita coisa se perde com o tempo, muita coisa acaba passando. Não se pode guardar de memória tanta coisa, né? É verdade. Né? No dia 19, sem ser essa terça-feira que vem, na outra, dia 19, nós teremos mais uma rodada de conversas e aí sim estará presente Antônio Augusto Brasil Caruso, que teve gripado na terça-feira passada e estava chovendo. Não tinha como trazer ele aqui, né, Montarto? Num dia de chuva, o homem gripado, e nós trazer ele para a rua. Não tinha condições. Mas sabe-se lá dos desígnios, era para que vocês, os senhores, né, abrissem essa rodada e nos brindassem com essas belíssimas histórias. Eu, antes de encerrar, eu vou convidar a colega Luana, que é a nossa jornalista aqui da casa, e que há um tempo atrás ela idealizou um projeto muito bacana aqui de servidor consciente, onde nós buscávamos eliminar o uso de copos plásticos e fazer um uso mais consciente da casa. E nós criamos, então, por iniciativa da Luana, e principalmente com vários colegas, né, a campanha Servidor Consciente, e produzimos canecas para que fossem utilizados pelos nossos servidores. E essas canecas os senhores estão recebendo agora como recordação, com o brasão do nosso município e com a marca da nossa casa, para que vocês tenham lá mais um pedacinho da Câmara. Obrigado. Que muito vocês contribuíram e trouxeram para esta comunidade, que possam levar uma pequena lembrança. Muito bom. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. E o nosso agradecimento ao presidente da Câmara por também ter participado, rindo um pouco. Encerramos essa nossa atividade, convidamos a todos o nosso público que está nos assistindo, dia 19, uma nova rodada de conversas. Boa noite a todos. Boa noite.